Olá, pessoal. No Minuto Macro de hoje, vamos comentar um pouco sobre o que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, fez com a taxa de juros. Como já era esperado, ele subiu 0,5% a taxa de juros, dadas as expectativas e a inflação que está rolando solta nos Estados Unidos. O último dado de inflação dos Estados Unidos foi de 8,5%. Como eventualmente a gente já deve ter falado isso daqui, 8,5% é uma taxa de inflação de mercado emergente, não em países como os Estados Unidos. Essa subida de juros eventualmente causou alguma estranheza em alguns analistas e alguns pesquisadores, dizendo como é que pode subir a taxa de juros, dado que o PIB dos Estados Unidos caiu 1,4% no primeiro trimestre do ano. Só que isso é uma falácia. Por quê? Porque ao analisar o PIB, nós vemos que tanto o consumo como o investimento subiram. O que fez o PIB dos Estados Unidos cair? O aumento das importações. Por quê? Falando um pouco do economês, quando aumenta a importação, significa que isso é um redutor do PIB. Mas como assim o redutor do PIB? As pessoas estão consumindo tanto internamente quanto importando mais. Então, apesar de ser um casuísmo técnico, isso mostra, de fato, que o PIB dos Estados Unidos tende a continuar crescendo, tende a continuar impactando a inflação, aumentando, por isso que o Banco Central decidiu subir 0,5%. É bem provável, segundo as curvas de juros, que a taxa de juros nos Estados Unidos até o final do ano chega a bater 3 a 3,25%. Ou seja, o Banco Central norte-americano está puxando o freio. Qual é o impacto que isso pode dar na economia mundial? Obviamente, o menor crescimento do mundo. E no Brasil? Como 0,5% era esperado, o impacto no câmbio foi justamente o contrário, porque nós esperávamos já. Mas se essa taxa de juros continuar subindo, e eventualmente mais do que nós esperamos, pode eventualmente ocorrer uma fuga de capitais do Brasil para os Estados Unidos. Principalmente que nós vamos ter um momento de eleição, um período eleitoral, que a gente sabe que sempre traz volatilidade. Então, o ponto que nós gostaríamos de falar é: essa política monetária contracionista pode sim suscitar, mais ou menos a partir de agosto, setembro, uma depreciação da nossa moeda, e o Banco Central deve responder ainda, o nosso Banco Central, com mais aumento da taxa de juros, possivelmente batendo 13% e prejudicando um pouco o crescimento, mas preparando já, eventualmente, um maior crescimento para 2023, 2024. Minuto Macro fica por aqui.